Atenção, emissora que compõe a rede Aerp de rádios. Começa agora, Paraná de hoje. Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2017. Começando mais um Paraná de hoje, edição especial. Nesta segunda-feira, nós vamos conversar. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todos os paranaenses. Muito obrigado. Secretário, muita polêmica em torno do ajuste fiscal do governo estadual, mas a saúde financeira do estado hoje está equilibrada. Nós vamos ter um ano de 2017 melhor do que o ano passado? Bem melhor. Claro que nós torcemos e queremos que a economia do país se recupere, comece a dar sinais de recuperação. Quanto mais a economia se recuperar, melhor será o nosso ano. Nós estamos preparados para fazermos investimentos em várias áreas e estamos preparados para cumprir os nossos compromissos com os servidores públicos. E hoje, cumprir os compromissos com os servidores públicos já é um grande feito a nível de Brasil. Se comparado ao que está ocorrendo nos outros estados, nós temos condições de dizer aos servidores públicos que eles podem programar a sua vida, de que o governo está preparado para enfrentar a crise. Só lembrando, né, secretário, nós temos aí alguns estados, o exemplo mais duro da realidade dos estados hoje é o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul também atravessa dificuldades, Minas Gerais também atravessa dificuldades, outros estados com muitas dificuldades para administrar setores específicos da economia por causa dessa crise. Redução na arrecadação, redução inicialmente da atividade econômica, arrecadação, e aí o Estado fica com muita dificuldade para dar conta de tudo aquilo que tem. E isso tem afetado os municípios, secretário? Muito, tem afetado muitos municípios. Os municípios estão em grandes dificuldades. Nós temos todo um trabalho em parceria com todos os prefeitos do Paraná, com todos os municípios do Paraná. Eu tenho recebido em volta de 30, 40 prefeitos por dia na Casa Civil, onde nós temos estabelecido parcerias dentro da prioridade do município. Nós estamos dando a liberdade para que o município estabeleça a sua prioridade e que nós possamos, através dessa parceria, diminuir as dificuldades dos municípios. É claro que tem muitos municípios com dificuldade, inclusive, de certidão negativa, porque teve prefeito que assumiu a prefeitura aonde o seu antecessor não cumpriu os seus compromissos, deixou folha de pagamento atrasado, 13º atrasado. O que nós temos dito aos prefeitos? Que eles têm que fazer o ajuste também na prefeitura. Se eles fizerem o ajuste dentro da prefeitura, os 3, 4 primeiros meses são de grande dificuldade, mas depois eles poderão fazer e estabelecer essa parceria com o governo do estado. O governo do estado tem uma capacidade de parcerias, que quando eu digo parcerias são investimentos nos municípios. Agora também depende da resposta dos municípios nessa parceria. Acredito que esteja bem encaminhado. No encontro de Foz do Iguaçu, a nossa principal preocupação foi dar aos prefeitos subsídio, palestras, para que eles entendam como é que o governo do Paraná fez para estar atravessando essa crise com menos sacrifício. Eu posso até aqui falar aos servidores públicos do Paraná, se nós não tivéssemos, o governador Beto Richa não tivesse tomado as medidas tão combatidas lá atrás pelos servidores públicos, hoje os servidores públicos do Paraná já não estariam recebendo o seu salário em dia. E hoje nós podemos afirmar que o ano de 2017 não haverá interrupção de pagamento dos servidores públicos, porque nós viemos trabalhando. Além de um planejamento a longo prazo, nós também viemos fazendo ajuste dentro da máquina pública
semanalmente. Não tem a semana que nós não temos medidas de contenção de despesas, de todas as áreas e em todos os setores. A maior prova está aí, esta última medida que foi tomada na área de educação. Ela tem dois objetivos. Um objetivo, evitar o desperdício, e o segundo objetivo, melhorar a educação. Porque nós temos em algumas escolas, em algumas salas de aula, uma rotatividade de professores muito grande. Imagina um adolescente que troca de professor mensalmente. Você sabe que o convívio do educador com o jovem é que faz com que este bom relacionamento faz com que atraia o aluno para permanecer na escola, prestando atenção e buscando conhecimento. Secretário, o desafio aí me parece estar em fazer economia sem afetar o serviço à comunidade, às pessoas, como o senhor disse, principalmente nos municípios onde as dificuldades são maiores, né? Você veja o caso, e citamos o exemplo aqui do a tão combatida medida do governo do estado. O professor, quando ele é contratado para 20 horas semanais. E não mudou isso. O número de horas que o professor vai trabalhar é 20 horas. Apenas nós mudamos a questão da hora-atividade. Nós tínhamos 13/7 e nós mudamos uma pequena mudança para 15/5. Isto vai fazer com que o professor permaneça mais em sala de aula. É uma decisão difícil de ser tomada e esperamos que esta contribuição que os professores estão dando nesse momento de dificuldades econômicas, e também nós precisamos melhorar o nosso INDEB. O governo também anunciou agora que durante esse ano vai pagar as progressões e evoluções na carreira. O governo já agora em janeiro, nós pagamos o salário. Nós implantamos todas as progressões e os avanços e pagamos 1/3 das férias. Quer dizer, já começamos a cumprir o nosso compromisso com os servidores públicos. Essas progressões e avanços, ela alcança 75 mil servidores públicos, e a grande maioria na área de educação. Eu estou conversando aqui com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Valdir Rossoni. Vou fazer um rápido intervalo nessa nossa conversa. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais com o secretário sobre essa situação financeira, mas aí avaliando as propostas de reforma que estão no Congresso Nacional. Só lembrando, o secretário é deputado federal licenciado para assumir a secretaria. Quero falar um pouco sobre essas discussões nacionais que estão em andamento no Congresso. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos em instantes. Paraná de hoje, volta já. Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia. Estamos de volta. Hoje o nosso convidado especial aqui no estúdio é o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Valdir Rossoni. Secretário, ainda falando sobre a questão financeira do Estado do Paraná, durante alguns anos anteriores, o Paraná teve muita dificuldade para conseguir empréstimos internacionais, empréstimos a juros baixíssimos, alguns até a fundo perdido, porque tinha problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Como é que está essa situação? Está equilibrada agora? Nós tínhamos dois problemas. A hora que nós ficávamos dentro do que a lei exige para buscar empréstimos internacionais, nós tínhamos um governo que não queria atender o Paraná. O governo do PT não tinha a boa vontade para atender o Paraná. Todos os estados brasileiros buscaram empréstimos internacionais e foi concedido esses empréstimos, e o Paraná, por forças estranhas, não conseguia. O momento em que nós saímos do cumprimento da lei, que é os 49, com gasto com pessoal,
aí eles abriam a porta para os empréstimos internacionais. Então era um jogo aonde quem saiu prejudicado foi os paranaenses. Por isso a nossa preocupação em manter o Estado dentro da lei de responsabilidade fiscal, 49, gastando com o pessoal. Isto nós já começamos a colher os frutos agora com o novo governo Temer. O governo Temer disse ao próprio governador Beto Richa que vai tratar o Paraná como trata os outros estados. Como o Paraná se classifica entre os 3 estados que pode buscar recursos internacionais, e nós tínhamos todos esses empréstimos aprovados pelo BID, agora com o aval do governo federal nós começamos a receber esses empréstimos. Por exemplo, nós recebemos agora para a área de segurança 360 milhões, que serão aplicados na segurança do Paraná. E nós temos em torno de 800 milhões para a área de infraestrutura. E nós queremos trazer esses recursos até o mês de julho, porque isso nos dará mais capacidade de investimento. E esta é a razão das medidas também que o governo vem tomando. Porque nós, para conseguirmos os empréstimos a juro barato, a longo prazo, e para fazermos investimento nesse momento de crise, nós temos que nos manter dentro do limite de gasto com pessoal, e nós temos nos mantido com muita dificuldade, estamos no limite do limite, mas temos nos mantido dentro do que a lei exige. Então nós não estamos impedidos de agora, com esse novo governo, termos esses empréstimos internacionais. Entendo esses empréstimos internacionais que já começaram a chegar, e mais a capacidade de investimento com recursos próprios e também até de oriundos, até de venda de ativos, isto tem dado uma boa margem de capacidade de investimento, que até nós somos questionados a nível nacional por outros governadores, como é que o governo do Paraná, no momento de tamanha dificuldades, consegue ter capacidade de investimento. Olha, nós estamos aí agora, o governador, nos últimos dias, ele contratou 3.000 policiais, porque nós fizemos o enxugamento da máquina e abrimos o espaço para a contratação desses 3.000 policiais. Nós estamos comprando agora e locando mais de 1.500 viaturas para segurança do nosso estado, compra de colete, de armamento pesado, porque hoje nós temos uma dificuldade na área de segurança, que os bandidos, os assaltantes, eles não vêm mais com revólver, eles vêm com metralhadora, eles vêm com dinamite para estourar os caixas. Então o nosso policial tem que estar equipado com armamento para enfrentar essa situação. Então, e poderia dizer assim na área, exemplo da educação, o programa que nós lançamos há alguns meses atrás e que agora começou a deslanchar. Nós estamos recuperando 1.000 escolas no Paraná. Então, recuperar 1.000 escolas no Paraná, nós estamos investindo nesse momento 100 milhões nessas 1.000 escolas, e de uma forma transparente. O recurso vai para a escola, quem paga a empresa é a escola, e quem fiscaliza a obra é o diretor, os professores e os pais de alunos, porque é uma forma dinâmica da transparência que nós instituímos no governo. Secretário, o governo Michel Temer assumiu com um discurso de reformas. Inclusive, agora, com a eleição dos novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, há uma série de propostas de reformas, medidas provisórias, que devem mudar muito a legislação brasileira em relação a algumas questões. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que essas mudanças vão trazer o crescimento que a gente tanto espera? Ou nós fazemos as reformas, ou nós deixamos o Paraguai cada vez mais rico. O que está ocorrendo? Empresas brasileiras se mudando para o Paraguai, porque lá o custo Brasil que nós temos aqui, lá é muito menor.
porque é incrível nós estarmos falando isso. Quando você fala do Paraguai, você acha que o Paraguai, com todo respeito, é uma província do Paraná. Não, não é. O Paraguai hoje tem um crescimento de 6% ao ano. Vem crescendo a nível asiático. E por quê? Por causa da incompetência do Brasil, que fez as amarras na legislação trabalhista, na legislação fiscal, e está engessando o setor produtivo de uma forma de que o setor produtivo, se ele puder escapar do Brasil, ele está escapando. Aquele que tem condições de mudar os seus investimentos para o Paraguai está fazendo. E isso nós temos que abrir o olho. Aonde que se viu um país tão próspero como o Brasil, com tantas riquezas igual ao Brasil, devido a uma legislação de muitos anos atrás, nós não nos modernizarmos. Nós temos que nos modernizar. Parar com o discurso fácil e ir para a prática, para que nós possamos ter esse tão sonhado crescimento da economia do nosso país. Você imagine o Brasil, essa potência que é, crescendo a níveis aí de 4%, 5% ao ano. Não tem desemprego, não tem dificuldade, a capacidade do setor público aumenta muito porque aumenta a receita e as empresas vão crescer e gerar emprego. Nós temos que parar com esse discurso míope de que a empresa ela deve pagar impostos. Ela deve sim pagar impostos, mas dentro de um limite que não tire a capacidade de investimento dessa empresa. Porque se essa empresa tiver capacidade de investimento, ela estará permanentemente investindo, modernizando e aumentando e gerando emprego. É esta dinâmica da economia que nós temos que mexer. Eu vi ontem o Rodrigo Maia, que assumiu a Câmara, voltado bem para esta visão. Eu tenho muito medo, e eu sou deputado federal, eu tenho muito medo do corporativismo do Congresso Nacional. Eu tenho muito medo do discurso fácil do Congresso Nacional, do deputado que prefere subir na tribuna e olhar para o hoje, ou olhar para a eleição do ano que vem, não pensando nas futuras gerações. O Brasil precisa modernizar as suas leis, principalmente as leis trabalhistas, porque se nós não modernizarmos, nós estamos fadados a perder espaço aqui na América do Sul. Estou conversando aqui com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Valdir Rossoni, nosso convidado especial hoje. Vou fazer mais um rápido intervalo nessa conversa, nós voltamos em instantes. Paraná de hoje, volta já. Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia. Estamos de volta. Hoje o nosso convidado especial aqui no estúdio é o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Secretário, o senhor assumiu a secretaria-chefe da Casa Civil e imediatamente assumiu a postura de negociar com todo mundo. O senhor tem sido a pessoa que vai a público, fala com a imprensa, fala com o servidor público. O senhor esteve reunido aí com o Fórum das Entidades Sindicais durante um longo tempo no final do ano, negociando. Por que essa atitude de negociar tanto, de conversar tanto? O diálogo, ele é importante. Agora, a negociação, e é isso que eu tenho dito aos sindicatos, a negociação é porque nós temos pontos divergentes. O que o sindicato tem que entender é que quando nós sentamos e abrimos esse diálogo franco, é porque nós temos que procurar um ponto aonde o servidor fique satisfeito e o Estado possa cumprir com as suas obrigações. Os sindicatos estão muito acostumados em, quando o governo abre esse diálogo, eles acham que isso já é o atendimento das suas reivindicações. E não é isso. O diálogo é para aperfeiçoar as medidas que são necessárias dentro de uma possibilidade de que traga menos sofrimento ao próprio servidor público. O que eu tenho, e com a PP Sindicato principalmente, que é a mais exigente e mais radical, eu tenho colocado a PP Sindicato que
eles marcam o dia e só nos deem a possibilidade de marcar a hora. Porque quando eles vêm marcar, geralmente eu estou com o dia tomado, com audiências com prefeitos, deputados, vários setores da nossa economia. Eu digo para eles, olha, hoje eu posso atendê-los, eu tenho tido reunião com eles 8 horas, 10 horas, vai até as 10, 11 horas da noite o debate, mas sempre no dia que eles desejam. Eu ouvia muito, quando estava em Brasília, estava ausente aqui do governo, essa reclamação de que o governo não abria para o diálogo. Então agora acabou essa história. Mesmo quem está me ouvindo aqui, já fica sabendo, não é por falta de diálogo que nós não vamos chegar no entendimento, e também não é por causa que temos o diálogo aberto, é que o governo vai conceder tudo o que se reivindica, porque nós estamos num momento de extrema dificuldade. A outra questão este também diálogo franco com a imprensa. O governo não pode com tantas divergências em situações, o governo se esconder. O governo tem que estar presente para dar a resposta, mesmo que às vezes essa resposta não seja tão simpática ao público que está te ouvindo, mas sempre ter uma resposta dentro da realidade que nós estamos vivendo. O governo pretende fazer alguma outra mudança, algum novo ajuste? Vai ser necessário diante da situação financeira do Brasil, que ainda está meio difícil? Depois daquele ajuste que o governador fez no início do seu mandato, que foi a salvação da lavoura, nós viemos permanentemente em ajustes, mas não ajustes tão radicais que causem grandes polêmicas, mas mensalmente nós temos ajustes, nós temos metas a serem cumpridas, nós temos um comitê hoje de política salarial, nós temos um comitê interno dentro do governo que se reúne semanalmente para discutir quais as medidas para nós mantermos este equilíbrio financeiro, porque nós estamos num regime de exceção da economia. Nós estamos na mais profunda crise dos últimos 50 anos. Então não é brincadeira hoje você administrar a coisa pública. Imagina o cidadão que está me ouvindo, se eu estou falando que a coisa pública é difícil, imagina o cidadão que está me ouvindo, que já teve aumento de IPVA, que paga uma carga tributária assustadora, ele não aceita mais falar em aumento de carga tributária. Então o que o servidor público do Paraná tem que entender, de que quem paga o seu salário é a população do Paraná, 11 milhões de paranaenses que pagam uma alta carga tributária, como paga em todo o Brasil, não é só no Paraná, mas em todo o Brasil. Essa equiparação do IPVA, por exemplo, equiparamos aos outros estados. Nós vínhamos cobrando menos, mas para o paranaense ela ficou num ponto em que criou dificuldades. Então, o servidor público do Paraná tem que entender, deve entender, de que 11 milhões de paranaenses não suportam mais a carga tributária. Então nós temos que equilibrar estas dificuldades. Secretário, o senhor falou aí de impostos. Tem lá a proposta de reforma tributária. Fala-se, o presidente Temer falou recentemente até em novo pacto federativo, que pacto federativo, para quem não entende, é exatamente a divisão desse bolo de arrecadação, a definição de quem fica com quanto entre a União, os estados e os municípios. Mas sempre que se fala em mudança na arrecadação, nos impostos, a gente fica preocupado com o aumento da carga tributária. O senhor acabou de dizer que ninguém aguenta mais, e é verdade, ninguém aguenta mais. O senhor vê a possibilidade de, numa reforma, diminuir o volume de impostos, já que o governo, todas as entidades administrativas, públicas administrativas, estão sofrendo com a falta de dinheiro? Eu não vejo, num primeiro momento, a diminuição da carga tributária. O que nós precisamos é modernizar a forma de pagar impostos. Hoje você não sabe para quem você está pagando o imposto. Se você está pagando, se ele é municipal, se ele é estadual, se ele é federal. Segundo, você não sabe como é que é distribuído esses impostos. Por exemplo, se nós formos fazer um debate aqui na área de saúde, e você tiver aqui agora um problema de saúde,
e você vai buscar socorro na área pública. Você não sabe se é o município, o estado ou o governo federal que está te atendendo. Então é o seguinte, há um marasmo do número de impostos e de você não saber de quem é a obrigação do serviço público. Você busca o serviço público e você não sabe a quem reclamar. Às vezes você reclama do governo errado. Às vezes a obrigação é do estado, você reclama do município. Às vezes é do município e você reclama do estado. E quem está mais distante da população? Quem está mais distante da população é o governo federal. Em Brasília, ninguém chega lá. 1.000 pessoas que circulam em Brasília no poder federal e é ele que fica com a grande fatia do bolo. Nós precisamos redividir essa fatia. Tem que redividir obrigações e redividir os recursos. Aonde que o cidadão bate a primeira porta? É o município, depois o estado. O que nós precisamos ter? Mais capacidade para os municípios e para o estado, e o governo federal fosse um mediador entre o poder municipal e o poder estadual. Mas nós estamos muito longe disso, mas muitos quilômetros longe disso. Porque, e aí eu vou fazer uma crítica ao Congresso Nacional, porque os nossos deputados federais, e eu me assusto com isso, porque eu vivi lá dentro, eles vivem longe da realidade do país. Nós precisávamos pegar os deputados federais, e os deputados federais, claro que temos uns que conhecem demais, mas conhecer a realidade da rua, a realidade da saúde, a realidade do trabalhador, a realidade do pagador de imposto, porque Brasília é o país das maravilhas. A dificuldade está aqui, lá não tem dificuldade. Então eu estou muito preocupado com esta possibilidade de termos uma reforma trabalhista, tributária, um novo pacto federativo. Eu não sei se hoje o nosso Congresso Nacional tem essa visão global do que é que nós temos que fazer. Secretário, nosso tempo está acabando, só queria agradecer a gentileza de o senhor ter vindo até os nossos estúdios. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e quero aqui, estou falando com milhares de paranaenses, e os paranaenses podem ter certeza que da minha parte, sempre nós teremos a verdade, com muita transparência e com muito diálogo. Eu conversei aqui, mais uma vez agradeço ao Valdir Rossoni, secretário-chefe da Casa Civil, que gentilmente aceitou o nosso convite em participar com a gente nessa conversa. Muito obrigado a você também que nos acompanhou, um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.